Muito bom dia. Estamos no ato externo final da Fase Brasil, 14º Encontro Internacional de Direitos Culturais, que será composto de dois momentos. Um momento de transição entre a fase Brasil e a fase Itália, e esse momento será conduzido pelo professor Tiago Burkhardt, que é um brasileiro de Santa Catarina, que mora atualmente em Roma e trabalha na Cátedra Unesco para os direitos culturais, aliás, para o patrimônio cultural imaterial e direito comparado, que é uma cátedra presidida pelo professor Pierluigi Petrillo, o nosso anfitrião na Unitelma Sapienza, em Roma, um dos grandes intelectuais da contemporaneidade e uma pessoa que reúne densa reflexão teórica com ativíssima prática de políticas culturais, fora o fato de também trabalhar em vários outros domínios, como na ciência política e no direito constitucional. O Tiago vai nos fazer uma panorâmica de como as coisas estão previstas para acontecer em Roma. Ele é a nossa pessoa de conexão direta para essa organização, com muita paciência, e acho que é a pessoa ideal, porque lidar com os brasileiros não é muito fácil no que concerne a coisas como pontualidade, né? Responder as coisas no horário, definir, tomar decisões. Então, a gente fica o tempo todo mudando a programação, algo que não é muito usual para os italianos. E o Tiago sabe as duas realidades culturais e, com a sua paciência e até sua intermediação, vai ponderando a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, para que continuemos harmonicamente desenvolvendo essa atividade conjunta tão importante para aqueles que gostam da internacionalização dos programas de estudos, dos programas acadêmicos, como é o caso da Universidade de Fortaleza, do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, que agora tem essa meta, saiu de uma perspectiva regional para uma perspectiva de internacionalização, e o Tiago é uma pessoa com vastíssima experiência, daquelas pessoas cujo conhecimento se torna muito agradável porque ele é muito simples. Então, eu agradeço muito, Tiago, por tudo isso que você vem fazendo e agradeço antecipadamente porque tenho certeza que será muito clara, muito esclarecedora essa sua fala de transição da fase Brasil para a fase Itália do 14º Encontro Internacional de Direitos Culturais. Depois da fala do Tiago, o Alan, que coordenou a recepção, a distribuição para os avaliadores, ele vai anunciar aqui algo que foi inédito nessa 14ª edição Fase Brasil, que é premiação de artigos científicos, ou de artigos científicos, né? Porque se mais de um artigo tirou a nota maior, aí divide o prêmio, que é de quase, aliás, que é de quase 2.700.000 guaranis, que significam que significa exatamente R$ 2.000. Claro que isso apenas uma confecção simbólica para o valor que um trabalho científico tem. A gente não consegue medir em dinheiro, né? Então, Tiago, encurtando aqui minhas palavras, como dizem
em inglês, né? You have the floor. Você tem a palavra. Obrigado, professor. Todos me ouvem bem, certo? Ok, Sim, ouvi. maravilha. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, professor, pela introdução. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui para a gente até coordenar melhor, né, essa transição de fases entre os eventos. Quero também parabenizar quem esteve mais diretamente envolvido na fase brasileira, nós que organizamos evento com uma frequência muito recorrente aqui, sabemos como é difícil e é empenhativo, então parabenizo a organização do evento no Brasil. E, bem, eu pretendo falar muito brevemente. Dividir a minha fala, pode passar o slide, próximo. Dividi minha fala basicamente em três momentos. O primeiro deles eu vou explicar brevemente o que é a Cátedra Unesco aqui da nossa universidade, o que ela faz, como que a gente trabalha, até para vocês terem uma ideia, né, de quem for vir, das nossas atividades, da nossa universidade aqui em Roma. Num segundo momento, mais propriamente do evento, né, de como a gente organizou, estruturou o evento na fase italiana. E num terceiro momento, as outras atividades que a gente vai também organizar e também algumas informações mais práticas com relação a acesso aos órgãos institucionais aqui na Itália, vestimenta, essas questões de ordem mais prática sobre o evento, sobre a fase italiana. Então, pode passar o slide. Num primeiro momento, então, a Cátedra Unesco, esse é o nosso logo, essa é a nossa universidade, a Unitelma Sapienza, que é uma universidade, é a parte telemática, vamos assim dizer, da Universidade Sapienza de Roma, com sede aqui em Roma. Pode passar o slide. E a cátedra foi basicamente instituída em 2019, no Departamento de Direito e Digital Society, né, em sociedade digital, aqui da Universidade Unitama Sapienza, em Roma. Ela opera no campo do direito público comparado, ela é formada, né, o professor Petrillo é um jurista comparatista, embora ele também trafegue em outras áreas, no campo do direito internacional e também no campo da cultura, da cultural anthropology, né, da antropologia cultural. E também a gente trabalha basicamente em três grandes áreas, né, de atividades da cátedra. A primeira são as atividades de pesquisa, mais diretamente no campo do direito público comparado. Num segundo momento, de treinamento, formação, capacitação, podemos dizer assim, com as comunidades e com os estudantes da Universidade Unitama Sapienza, também da Sapienza, Universidade de Roma. E num terceiro momento, o que a gente pode definir como um apoio às comunidades, né? Então, pode passar o slide. Aqui, o chairholder é o professor Pierluigi Petrillo, que esteve presente virtualmente esse ano na fase brasileira. Temos um comitê científico, o professor Humberto Cunha faz parte desse comitê científico, mas um comitê científico que é presidido pela professora Elisabetta Moro, que é uma grande antropóloga italiana, mas que conta também com diversos outros professores italianos e também de fora da Itália. E também temos um grupo é um project team, um grupo que trabalha diretamente com as atividades, composto por mim, pela Jasmine Jalil, pela Giada, pela Cecilia Onorati e pela Rossella Galetti. Essa é a primeira cátedra no mundo instituída em uma universidade telemática, o que é muito uma cátedra Unesco, né, instituída em uma universidade telemática, o que é algo bastante interessante. E podemos passar os slides. E basicamente o que a gente trabalha, né, no campo da pesquisa, na pesquisa comparada interdisciplinar, né, na salvaguarda do patrimônio cultural, do
dos conhecimentos tradicionais, também da relação com a propriedade intelectual e com o patrimônio cultural e material. Podemos passar. As pesquisas basicamente buscam compreender, né, os novos instrumentos jurídicos para a proteção do patrimônio cultural. Seja a gente tem um foco no patrimônio cultural imaterial, mas a gente também trabalha com o patrimônio material, né, com a Convenção Unesco de 72. O desenvolvimento de um sistema de indicadores também, né, para compreender o impacto do reconhecimento do patrimônio cultural e material. Nos países, a gente se concentra basicamente nos países mediterrâneos e na América Latina. Podemos passar o slide. Também, no segundo momento, os processos de training, né, que a gente oferece para as comunidades, para os alunos da universidade, como, por exemplo, a organização de um MOOC. Esse MOOC ele é disponível, ele é online, pode ser acessado por qualquer aluno, sobre os 20 anos da Convenção Unesco de 2003 sobre a salvaguarda do patrimônio cultural e material. A organização de eventos internacionais, podemos passar também o slide. Como foi o caso do evento que organizamos há 2 anos atrás, no qual o professor Humberto Cunha também participou aqui em Roma, em comemoração aos 20 anos da Convenção de 2003 para o Patrimônio Cultural e Material. E também temos atividades como, por exemplo, essa atividade que vocês podem ver no slide, né, e patrimônio cultural e materiale nelle scuole, o patrimônio onde nós vamos até as escolas, discutimos sobre o que é patrimônio cultural com crianças, com adolescentes, que é uma forma de criar essa awareness, né, esse conhecimento sobre o tema do patrimônio cultural e material desde baixo, vamos assim dizer, né, desde as grassroots. Podemos passar os slides. Aqui também, né, como eu já havia dito, o MOOC que nós organizamos, o Master's Degree que a gente organizou também no âmbito da Luz, sobre o patrimônio cultural e material, Management and Tools for Art and Food, que são também os dois campos que o professor Petrillo trabalha de uma forma mais enfática no campo do patrimônio cultural. Podemos avançar. E aqui também uma das partes mais interessantes do trabalho da cátedra, que é o suporte às comunidades, e aqui as comunidades de praticantes do patrimônio cultural e material, né? Especialmente as comunidades que praticam o patrimônio cultural e material, mas também todo um ecossistema de instituições, de pessoas que trabalham diretamente com a proteção do patrimônio cultural, as escolas, as associações de jovens, as ONGs e as instituições públicas italianas, mas não somente italianas, a gente também trabalha com outros países para a salvaguarda do patrimônio cultural e material. Podemos avançar. Os slides. Ecco. Aqui só alguns exemplos, né, de elementos no qual a gente diretamente trabalha, vite ad alberello di pantelleria, que é uma prática específica de plantação de uvas numa ilha bem pequena, quase na África, mas uma ilha italiana, que se chama Pantelleria. A dieta mediterrânea, as Dolomitas no norte da Itália, a Peschiara di Bolca, que é um sítio arqueológico no norte da Itália também. Podemos avançar. Aqui também, né, os novos nomination files que a gente está trabalhando, a cucina italiana, que vai ser esse ano avaliada, um projeto também do tabaco como planta medicinal em Cuba, que nós começamos um projeto nesse sentido, e também os mitos e legendas dos povos ladinos, que são um povo do norte da Itália, que fica nas Dolomitas, na região de Bolzano, e que nós estamos também trabalhando nesse nomination file para o reconhecimento Unesco como patrimônio cultural imaterial. Podemos avançar?
E aqui os eventos internacionais que a gente também já organizou. A maior parte deles o professor Humberto Cunha também já participou, como o evento de 2003 sobre os 20 anos da Convenção de 2003 sobre a salvaguarda do patrimônio cultural e material, os eventos e os side events que organizamos no âmbito da Unesco, né, da seção internacional do Comitê de Proteção do Patrimônio Cultural e Material. Podemos avançar. Aqui também outros eventos que organizamos, podemos avançar. E as publicações, né? A gente, né, os resultados da pesquisa que geram publicações, temos o livro que foi organizado pelo professor Pierluigi Petrillo em 2020 sobre a proteção jurídica do patrimônio cultural e material. Temos um livro que eu estou publicando também pela Routledge, Intangible Heritage Law and Cultural Diversity, a Comparative Approach, que está para sair no mês que vem. Temos, enfim, diversos artigos e todas as informações sobre a cátedra também estão acessíveis no site específico da cátedra, que é esse que vocês veem no slide, né, Unitama Sapienza / Cátedra Unesco. Então, muito brevemente, essas são as atividades que a gente desenvolve na cátedra. Podemos avançar agora com as informações mais práticas com relação ao evento. Então, o evento ele basicamente se insere no âmbito da 14ª edição do Encontro Internacional de Direitos Culturais. Essa se trata, então, da fase italiana. Ele vai acontecer aqui em Roma, entre os dias 17 e 18 de novembro desse ano. E, basicamente, o título, Il ruolo del Parlamento nello sviluppo dei diritti culturali. Então, basicamente, o mesmo título da fase brasileira, agora a gente vai trabalhar também explorando alguns elementos diferenciados, né? Podemos avançar? Então, basicamente, o objetivo do evento que vai contar com a participação de constitucionalistas italianos, mas também professores da Espanha, do Chile, do Brasil, da Turquia e da Tunísia, funcionários públicos brasileiros e italianos, especialmente, e especialistas de toda a parte do mundo, portanto, é de dar continuidade ao debate internacional sobre o papel da cultura na sociedade contemporânea, concentrando-se, né, basicamente no papel das assembleias parlamentares, né, na articulação com os demais órgãos constitucionais, na proteção dos direitos culturais e também do patrimônio cultural, né? E esse, obviamente, é um tema que se releva cada vez mais crucialmente numa época em que a garantia dos direitos culturais, né, deve necessariamente enfrentar os grandes desafios globais colocados pelas transformações sociais, pela inovação digital, pela divisão, né, norte e sul global e pelo surgimento das novas formas de participação, mas também pela crise, vamos assim dizer, né, dos sistemas democráticos, da democracia, do constitucionalismo em geral também, né? Todos esses fenômenos eles vão ser abordados e vão ser objetos de análise específica no âmbito das sessões dedicadas desse evento. Podemos avançar? Portanto, o primeiro dia do evento, na segunda-feira, o evento vai acontecer na Unitama Sapienza, na universidade. A universidade se encontra na Piazza Sassari, aqui eu coloquei um mapa basicamente para ter uma ideia da estação central de Roma, Roma Termini, até a universidade, mas é possível de se chegar à universidade facilmente por meio do metrô, né? O metrô policlínico, na fermata policlínico, né? Na estação policlínico é possível, você sai e você já vê a universidade é essa que vocês veem na foto, podemos avançar. E o evento vai basicamente iniciar na segunda-feira, às 10h30 da manhã, com um avant-propos, né? Esse avant-propos vai funcionar basicamente como uma mesa redonda, no qual nós vamos discutir, e vai funcionar basicamente como um ponto de ponte, vamos assim dizer, né? Um momento de ponte entre
as discussões brasileiras, né, ocorridas no Brasil, no momento brasileiro do evento, e o início das discussões que vão acontecer aqui na Itália, né? O Avant Propos vai contar com a participação de professores, de expertos, a maior parte brasileiros, mas também colegas da nossa cátedra Unesco que vão estar presentes e vai funcionar basicamente como um brainstorming, né, sobre os temas centrais do evento, que posteriormente vão ser aprofundados pelos palestrantes durante o evento, e também durante as discussões, dos momentos de discussão que a gente vai ter durante o evento. Então, ele vai iniciar às 10h30, vai acontecer na nossa universidade, né, na Piazza Sassari 4, em Roma, e vai até a 1h da tarde. Podemos, então, prosseguir com os slides. Logo depois, logo, ecco, Não, está online, está passando. Ah, sim. Pode prosseguir, cara. Ok, obrigado. Então, logo depois do primeiro dia, a partir das 3h da tarde, nós vamos ter as saudações institucionais, com a presença dos diretores de departamento, professor Petrillo, professor Humberto Cunha, e damos início à primeira sessão do evento, né? A primeira sessão que vai ser dedicada a parlamento, sociedade e cultura, da polis à democracia contemporânea. Então, aqui a gente vai resgatar uma visão também um pouco histórica sobre a relação entre o parlamento, a sociedade, na proteção da cultura e dos direitos culturais. E a gente vai contar com a participação de professores italianos, mas também da Alexandra Chantacchi, que é a Special Rapporteur da Unesco, das Nações Unidas sobre os Direitos Culturais. E a segunda sessão, a partir das 5h15, parlamentos, comunidades e participação para a cultura, que também vão contar com a presença de professores italianos e do professor Alain Magalhães, também da Universidade do Estado do Amazonas, no Brasil. Podemos seguir, então as atividades terminam às 6h45 na segunda-feira e continuam no segundo dia, que vai acontecer no Parlamento Italiano, na Via del Seminario 76, no centro de Roma, no coração de Roma, muito perto do Panteão, da Fontana di Trevi, e basicamente na Sala del Refeitório, que é onde essa fotinho que vocês veem no meio, a entrada do local, né, na Via do Seminário 76 é essa primeira foto que vocês veem. E o credenciamento nesse dia, o evento inicia às 9h da manhã, o credenciamento vai ser disponível a partir das 8h30 da manhã. Podemos seguir nos slides. E aqui nós iniciamos, portanto, as atividades na Biblioteca da Câmara dos Deputados, né, onde eu havia mostrado no slide anterior, a partir das 9h, também com as saudações institucionais, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, o Morricone, também com a presença do nosso reitor, né, o Bruno Mota, e às 9h30, vamos iniciar a terceira sessão, Parlamento e Direitos Culturais, focalizando a dimensão do Global North, né, dos países do Norte Global. E vamos ter intervenções sobre a Itália, sobre a Alemanha, sobre os Estados Unidos, sobre a Áustria, tentando entender como cada um desses países opera na eu estou só um som. Ecco. Talvez só fechar o microfone para não. Só coloca o prazo mesmo. Porque às vezes a gente pode. Fecha aqui, é? Eu ativei o mudo do Thiago. Thiago, retoma o seu microfone, por favor, que eu ativei sem querer o seu mudo. Ecco. Ecco, obrigado.
Anota isso aqui. E logo depois vai ser seguido de uma reflexão no sul global, né, no Global South. Nós vamos ter experiências da Turquia, experiências da América Latina sobre a proteção do patrimônio cultural e também algumas experiências sobre o mundo asiático. Podemos seguir? Logo após, então, né, as atividades terminam ao 12h30, saímos para o almoço e logo voltamos às 14h30 com a quinta sessão sobre parlamento e novas tecnologias para a cultura, que vai ser presidida pelo professor Felice Gilfré, com intervenções de professores do Brasil, do Chile e da Itália. E a última sessão, a partir das 16h, vai discutir os direitos culturais, o populismo e a erosão democrática, né? Isso que muitos autores vêm definindo como erosão da democracia representativa, e vai ser presidida pelo professor Tommaso Eduardo Frosini, também com intervenção de professores do Brasil, da Itália, da Inglaterra, como é o caso do professor Mark Thatcher, e da Tunísia. E a partir das 5h30 até às 6 temos as conclusões com o professor Giuseppe De Vergottini, que é um emérito de direito constitucional, de direito público comparado da Universidade de Bolonha, que vai fazer as conclusões gerais do evento, né? Então, o evento no segundo dia termina às 6h. Podemos prosseguir? Portanto, né, temos já uma ideia mais clara do evento, dos horários, do que vai efetivamente acontecer ao longo desses 2 dias, e também estão planejadas outras atividades, né? Uma das atividades é no dia 19 de novembro, na quarta-feira, né, logo após o evento vai ser na segunda e na terça, no Viale Romagna 32, que é a sede da LUIS, que é uma universidade italiana, aqui em Roma, a partir das 4h30 até às 6, num curso específico que que o professor Petrillo é responsável, né, o curso sobre Cultural Heritage Management for Art and Food, no qual nós vamos também ter como contribuição, né, como professor convidado, o professor Humberto Cunha. Podemos prosseguir. E também uma visita guiada, né, que vai acontecer especificamente com os estudantes que vão vir para Roma durante a missão. Essa visita vai acontecer na Piazza Montecitorio, né, no parlamento italiano, que vai acontecer no dia 21 de novembro, na sexta-feira, a partir das 10h30, e nós nos encontramos na frente desse belo prédio, né, na Piazza Montecitorio, às 10 da manhã, para iniciar os processos de credenciamento, e a partir das 10h30 inicia a visita propriamente. Podemos seguir? E aqui algumas informações, já indo para as minhas conclusões, né, algumas informações mais práticas com relação ao andamento do evento. Bom, o evento, basicamente, durante o evento, cada pessoa fala na sua língua, né? Então, embora o italiano seja a língua, digamos, oficial, entre aspas, do evento, cada um pode falar em português, em espanhol, em inglês, em francês, como achar melhor. No entanto, a gente pede somente a todos os palestrantes para enviar uma breve síntese para nós, né, para a gente poder fazer uma breve tradução e entregar para as pessoas que não falam a língua para poderem entender ao menos os argumentos centrais da fala, né? No caso do Avant-Propos, que é o nosso primeiro evento, né, na segunda-feira de manhã, a língua vai ser predominantemente o português. Temos também os nossos colegas italianos, mas eu, como vou estar coordenando, posso fazer a tradução simultânea de quem, né, tiver necessidade. Com relação à apresentação de slides, é importante que os
palestrantes enviem com antecedência, especialmente os palestrantes do segundo dia na Câmara dos Deputados, porque é uma exigência institucional, né, que se enviem os slides com antecedência, que podem ser enviados para o professor Humberto Cunha, depois ele me repassa ou diretamente para mim. E uma informação muito importante, que é o traje, né? Para homens é obrigatório o uso de terno e gravata nos ambientes institucionais, né? Como é o caso da Câmara dos Deputados, quando nós vamos lá no segundo dia, mas também para os estudantes que vão fazer a visita guiada na sexta-feira. É importante também que os homens estejam com terno e gravata. E as mulheres devem também ter uma vestimenta formal. Então, basicamente, muito sinteticamente, essas são as questões de ordem mais prática com relação ao nosso evento. Podemos passar, eu penso que esse é o último slide. Exato, esse é o último slide, mas fico também à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma questão. E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Tiago. Tiago, que ótima apresentação você fez. Uma grata surpresa para mim aqui a presença da professora Evelyn Olser, que esteve conosco aqui no ano passado. Maravilhoso isso, porque a gente, né, continua o processo de formar redes com os colegas que vêm aqui. A gente não quer só uma pessoa assim no nosso, a nossa dimensão, inclusive afetiva, não se adequa com a ideia de a quem vir aqui dar uma palestra, né? Mas com continuidade de relações. Então, muito obrigado por isso. Certamente isso foi uma ideia sua e do professor Petrillo. A Evelyn, no ano passado, foi a vice-presidente do comitê que emite os pareceres para os patrimônios culturais. E isso aconteceu em Assunção. Tiago e eu estávamos lá, fizemos um side event, como será o que nós estamos chamando dessa vez avant propos, porque não é side, é inserido, né? E esse ano me parece que quem é o presidente esse ano, Tiago, do órgão, você sabe? É a Evelyn. Esse ano ela é a presidente, olha aí, foi promovida, né? Eu acho que o presidente depois vai, né? Porque o Petrillo era o vice, depois foi presidente, né? Todo ano vai mudando, né? Vai mudando. São processos de escolha e sorteio também, né? Escolha do sorteio. Mas que maravilha, né? Eu fiquei muito contente com esse acréscimo e com a qualidade geral das pessoas que vão compor isso aqui, né? A oficiala que trabalha com a Alexandra Santak está aqui conosco nessa edição do Brasil, que é a Joane Bouchard. Ela está conosco, fez 2 participações. Aliás, fez mais participações, mas 2 participações mais formais aqui. Muito competente, né? Então, eu acho que esse será acho não, tenho certeza que esse será um evento muito rico em termos de conteúdo e muito saudável em termos de relações humanas, e todo mundo vivenciando a Itália, nesse país que não é à toa que é chamado de um belo país. O pessoal cuida da estética e das relações humanas. Então, eu acho que a gente pode abrir para alguma pergunta que as pessoas tenham, eventualmente tenham, né? Vocês têm alguma pergunta? Tenho. Vitor? Primeiramente, bom dia a todo mundo. Queria parabenizar, a programação está incrível. E certamente uma programação
tão forte como essa, ela vai demandar uma curiosidade. Primeira pergunta que eu faço. Caso eventualmente alguma outra pessoa que queira participar, um ouvinte, e nos procure, existe alguma informação que possamos dar? Seria aceito isso? Em seguida, pergunto, como se dará esse credenciamento na Câmara de Deputados, para que possa ter um procedimento um pouco mais rigoroso, em relação a, talvez, a prestação de alguma informação de limite, falecimento, ou algo assim? Somente essas duas perguntas. Uhum. Eu Posso acrescento mais uma, Tiago, que Ok. vai ter transmissão. Ótimo. Ok. Pode. Posso responder ou tem alguma outra? Talvez. Não, responda essas três, por favor. A primeira questão, como ouvinte, é possível se registrar como ouvinte do evento. A gente vai começar agora a divulgar o cartaz do evento, e no cartaz é possível, tem um QR Code, e com esse QR Code você pode, vai ser direcionado para um Google Módulo, onde você pode se cadastrar como ouvinte do evento. É importante só ter noção da capacidade máxima, né? Nós temos uma capacidade máxima de 98 postos na Câmara dos Deputados, então, quanto antes se inscrever, melhor, né? Pro evento, não apenas a gente começa a divulgar a Locandina de uma forma mais sistemática, mas é possível, sim, participar como ouvinte. O credenciamento, basicamente, o que vão pedir é um documento com foto oficial. Então, no caso dos brasileiros, o passaporte funciona tranquilamente. E vocês vão receber um- como se diz, uma Achar? isso, um crachá, exato, essa é a palavra. Um crachá da Câmara que vocês devem utilizar durante todo o momento em que estiverem na Câmara. Mas é um procedimento bem simples, no qual só se vai se controlar os seus documentos, o nome, e vai ser dado o crachá para ter o acesso à Câmara. E a transmissão da parte do primeiro dia é confirmada, porque vai acontecer na universidade, então é mais fácil de gerir. A segunda, a gente está verificando como ela vai acontecer na Câmara, mas se não houver transmissão direta, ao menos o registro a gente consegue fazer e depois disponibiliza na plataforma da universidade, né, plataforma YouTube da universidade. A gente está tentando entender ainda como a gente vai fazer com a Câmara, porque os procedimentos são um pouco mais complexos, mas no dia da universidade é garantida a transmissão. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, é sobre Fala um pouco mais alto. o material que a gente pode levar, né? Você pode levar mochila com computador, para essa fase também da câmera. Aí, segurança da Câmara. Pode, porque tem o controle de segurança, né? Então, quando você entra na Câmara dos Deputados, já tem um controle de segurança, onde você passa a sua mochila, então não tem problema nenhum em levar X. computador, livros, não tem nenhum problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, a programação vai ser disponibilizada, já tem uma ideia de data? Para que a gente possa ficar. A gente está, essa semana a gente está terminando as fases de preparação do cartaz, e no mais tardar amanhã a gente já vai começar a disponibilizar o cartaz pronto. Com o QR Code para as inscrições. Exato, com o QR Code para fazer as inscrições, né? No Outra caso, pergunta. sim. Aqueles que já estão na grade da programação, inclusive da Propor, eles precisam fazer algum tipo de inscrição para fim de registro de vocês? Não. Quem está no Avant Propos já tá incluído na programação, então não precisa fazer nenhum. E no quantitativo de assentos, nos espaços. Exato, sim, já está tudo incluído, evidente, sim.
Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar aí, né? Essa é a hora. Para ir arrumar a mala, né? Tiago, até quando as pessoas devem mandar os slides? Porque esses slides eles passam por uma espécie de censura da Câmara dos Deputados. Não é um slide que fica só no âmbito acadêmico, não, né? Porque como vai ser na Câmara dos Deputados, eles têm que ver se viola direitos humanos, se tem nudez, coisas, né? É importante enviar para nós com uma semana de antecedência. Pelo Mas menos, né? isso a gente vai enviar um e-mail também para os palestrantes para lembrá-los, né, de, Uhum. de enviar o slide. A gente também pode até dar uma forma específica de slide para eles colocarem, né, um modo específico de slide, um template de slide para eles também seguirem. Assim a gente evita qualquer tipo de problema que a gente possa ter, né, Perfeito. eventual. Ótimo. Você me manda, que aí eu mando para os que foram convidados aqui pelo Brasil, né? Sim. Mas esse controle ele acontece de uma forma, isso acontece na Câmara, né? Então no dia, no primeiro dia, basicamente os slides não tem nenhum problema com relação, né? Não há necessidade de enviar com antecedência de uma semana. Mas aqueles que vão fazer uma apresentação na Câmara é necessário, é uma exigência deles mesmo. Não tem essa exigência para tudo de uma semana. Ok. Bom, mais alguma pergunta aí? Só vou pedir para repetir, para fim de arrumar a mala, né? São 2 dias de exigência de vestimenta formal. Exato. No caso, você vem também você é estudante e vem para visita também? Ou Participo de tudo. de tudo então é. Então, no caso, são 2 dias, né? No caso, na terça-feira que a gente vai na Câmara, que é parte do evento, e também na sexta-feira que tem a visita ao Parlamento, né? Eu não sei se o professor Cunha também tem outras visitas sendo planificadas, né? Com os estudantes para outras instituições que talvez também exijam a questão da formalidade, né? Não sei se Isso. na Embaixada Brasileira talvez precise dessa mesma formalidade. Isso, pessoal. Eu deveria ter, inclusive, convidado a Lena Hum, a explicar isso, mas como aqui a gente está no Encontro Internacional de Direitos Culturais, aí isso aí nós vamos ter uma reunião específica, só para quem está participando só do encontro entender bem, né? Nós vamos ter o encontro internacional, mas também irá para Roma uma missão acadêmica da Unifor, né, com alunos de graduação, pós-graduação e egressos. E esses alunos eles vão participar do encontro como parte da missão. E, por uma gentileza e uma facilidade, porque o professor Pierluigi Petrillo também trabalha no parlamento italiano, aí uma atividade depois do encontro é uma visita ao parlamento, que foi, inclusive, facultada a adesão às pessoas que não estão na missão. Então, será a visita específica guiada ao parlamento será depois. A atividade do encontro será lá, mas não constituirá uma visita. E, fora isso, Tiago, você tem razão, nós vamos visitar a missão, né? A missão vai visitar a Embaixada do Brasil na Itália, a Embaixada do Brasil no Vaticano e o Dicastério de Cultura e Educação no Vaticano, né? Que dicastério é como eles chamam os ministérios do Vaticano. Então, bem lembrado, é sempre bom ir com roupa formal, né? Terno e gravata, porque se não necessitar, se você quiser, tira, bota na mochila, né? Mas se precisar e faltar, você não entra. é. Ok? Eles são bem rígidos com isso, então é importante avisar. Isso, eles são rígidos, né? O Tiago vive lá.
e não tem muito jeitinho brasileiro lá, não, né? Então, vamos nos preparar para a exigência maior, porque se ela for menor, a gente tem um ganho, né? Então, Tiago, a sua apresentação foi, em termos de conteúdo, excelente, em termos de forma e de informação, também com o mesmo nível de excelência. Eu agradeço muito a sua participação. A gente continua em contato, obviamente, porque as coisas vão se ajustando. Por exemplo, os palestrantes brasileiros ainda não me mandaram os resumos. Muito obrigado por essa tradução simultânea da primeira atividade que nós batizamos de Avant Propos, porque isso aí tira esse encargo dos que dela participarão, que é um grupo muito capacitado de pessoas que influenciam nas políticas culturais do Brasil, os que vão daqui, e os que participarão aí, a mesma coisa relacionada não só à Itália, mas a diversas partes do mundo. Então, Tiago, se você tiver tempo, eu convido você para o momento que vem na sequência, que é um momento muito importante para nós. Nós vamos mensurar seu efeito e sua efetividade, eu acho que doravante, né, Alan? Vamos ver se isso estimula ou desestimula, se deveríamos ter feito ou não, que é a premiação dos trabalhos acadêmicos ou do trabalho acadêmico que foi melhor avaliado. Então, eu me retiro daqui e chamo o Alan para ficar de frente para a Câmara e anunciar esse resultado. Então, que rufem os tambores. Vou tirar aqui e colocar um. Senta lá, olha, já porque fica com a identidade visual. Vamos. Momento mais esperado. Bom, gente, muito bom dia, né? Dando continuidade aí sobre, né, para nós caminharmos aí nessa etapa de anunciar a questão da premiação, enfim, dos artigos. Antes, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre como foi o processo, como é que ele foi conduzido, né? E a própria etapa de momentos de avaliação dos artigos, tá? A avaliação, né, dos artigos, ela foi dada, né, a partir de duas avaliações duplas cegas, tá? Nós escolhemos avaliadores, né, convidamos, na verdade, avaliadores com titulação de doutorado para poder realizar essa avaliação. Buscamos, como a nossa área dos direitos culturais, ela corta parte do direito, mas também envolve outras áreas, outros campos. Nós convidamos também professores e professoras com titulações de doutorado, mas em antropologia, em história, enfim, então tentamos buscar essa forma de mesclar. Na parte da avaliação, né, seguindo o que está previsto no artigo 7º, né, no item 7 do edital, então, nós tivemos 5 pontos de avaliação, tá? Que era sobre a qualidade, originalidade e relevância do tema, sobre articulação, aí o tópico 2, articulação e consistência teórica e metodológica, clareza, o item 3, né? Clareza, pertinência e consecução dos objetivos, o item 4, conclusão, fundamento, coerência e alcance, e, por último, o item de avaliação, qualidade da redação, das referências e da organização do texto. Tá? Então, todos os trabalhos foram avaliados por 2 professores, ou 2 professores e professoras, tá?
e seguindo essa parte desses critérios, e também de forma a observar, a pertinência com a temática geral do evento, com do Encontro Internacional de Direitos Culturais, que envolve o parlamento e a efetividade e proteção dos direitos culturais. Tá? Então, 6 simpósios temáticos, então deveria tratar aí sobre essa temática geral e sobre o simpósio temático. Né? Nós recebemos vários artigos, né? Nós conseguimos, foram aprovados para a apresentação 20 e 23, 27, 28 artigos foram aprovados para apresentação. Tá? Nós detectamos, pelo menos eu particularmente conversando com o professor Humberto, né, tanto com a questão da qualidade dos artigos, dos textos, né, e os comentários que os avaliadores faziam, né, sobre os trabalhos que foram encaminhados, né, para aqueles que nos submeteram. Nós identificamos uma excelente qualidade dos textos, dos artigos que foram enviados, da parte escrita do texto, e esses foram encaminhados, então, para a apresentação. E como havíamos informado, a parte da apresentação, os professores que estavam coordenando os simpósios nos momentos da apresentação foram dedicados a contribuir, a discutir, a dialogar sobre os trabalhos, propondo continuidade das pesquisas, impulsionando aqueles que encaminharam os trabalhos, que eles seguissem, né, nas pesquisas e no desenvolvimento das pesquisas. Com isso, nós tivemos excelentes trabalhos, tá? Muito bons trabalhos que foram apresentados, mas pelos critérios e de avaliação, 2 avaliadores para cada, e quando ocorreu a situação em que um professor opinou pela não aceitação do artigo e outro opinou pela aceitação, fizemos um encaminhamento para um terceiro avaliador, né? E aí também a gente não tinha só a premiação, mas também verificar o caso de apresentação, de admitir ou não para a apresentação do trabalho e a própria publicação em sequência. Né? Desta feita, né, em toda essa atividade, nós chegamos aí um trabalho, né, obteve nesta parte da pontuação a nota máxima, que pelos pontos atribuídos, né, era um máximo de 5 pontos. Cada um desses critérios que eu mencionei valia 1 ponto, né, você poderia dar pontos de 1 a 5, mas o máximo 5 para cada critério. E nós tivemos aí, né, está todo mundo online, está todo mundo nos acompanhando. Vamos ver. E o trabalho que foi, né, obteve a maior pontuação e a maior avaliação foi o trabalho, né, de que maneira o parlamento de um país protege o patrimônio cultural em tempos de guerra ou conflito interno. Tá? O Hélio, né? O Hélio está aí? Estou, estou surpreso. Que bom. Muito obrigado pela referência. Bom E dia o a trabalho. todos. Bom dia. Parabéns, Hélio. Parabéns. E o Obrigado. trabalho do Hélio também, nas avaliações aqui, nos comentários que foram realizados, né, aqui durante os debates, enfim, na segunda-feira também, né, foi bem elogiado, bem avaliado pelos professores que estavam, enfim, um tema extremamente interessante, atual, pertinente com a questão, com a temática do evento. E aí, Hélio, você tem quiser usar da palavra, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, né, virtual e aí na sala B47, onde eu estou assistindo às aulas do professor Humberto Cunha e tenho essa satisfação e, como eu já disse, afirmei na minha exposição, agradeço ao convite dele e por ter me instigado a fazer essa pesquisa sobre o tema tão relevante para a gente e tão atual. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer por estar nesse evento,
agradecer por ter participado dele, eu assisti, e como eu já enviei mensagem no privado do professor Humberto, o evento é excelente, aprendi demais, demais, porque é um tema onde eu estou navegando agora sobre a disciplina, e é isso. Muito obrigado. Uma curiosidade, o Hélio, ele quase que não escrevia o trabalho dele. Aí eu disse assim, rapaz, vamos lá, rapaz, não pode não. Teve ele e outro que escreveram na última hora, né? Vamos lá, todo mundo. Eu agradeço muito a essa turma desse semestre, que todo mundo topou o desafio, escreveu um bom artigo, né? Todos escreveram artigos de qualidade. Muito excelente trabalho. Mas, Hélio, a pergunta é: o que é que você vai fazer com esses 2 milhões de guaranis? Vamos Conte lá. aí para os seus colegas. Primeiramente, eu vou sair do grupo da disciplina do professor Humberto, porque já disseram que quem ganhou vai fazer churrasco, vai pagar o almoço. Então, eu vou sair do grupo, porque eu já vou dar esse perdido. E depois, reinvestir nos meus estudos. Olha, boa resposta. Você passa lá na coordenação e fala com a Nádia que ela vai pedir os dados para poder fazer o pagamento, tá bom? Do seu prêmio. E recebeu um certificado especial. Recebeu o certificado. Tinta de ouro. Excelente, excelente. Pois, então, é isso, tá? É muito... Parabéns, eu devo registrar aqui parabéns a todos que encaminharam, que confiaram no envio, né, dos artigos do trabalho. Espero que a iniciativa, essa ideia que o professor Humberto teve, né, da premiação, né, o grupo de um modo geral, né, de pensar nessa questão da premiação como uma forma de estimular, né, o envio dos trabalhos, dos artigos, enfim, e também a gente colha frutos, né, no próximo encontro com mais trabalhos, com mais interesse em encaminhar, e no lugar de 3 simpósios temáticos, a gente tem que fazer 5 ou 6, porque vamos receber mais artigos e mais artigos de qualidade e com maior participação, né, e interesse nessa temática dos direitos culturais. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado a todos. Professor Humberto, hoje também está programado o encerramento, né? Então, venha fazer o encerramento aqui, por gentileza. Com sua poltrona. Então, amigos e amigas, a rigor não é um encerramento, né? Até logo, pois essa atividade a gente imaginou que ia encerrar há 14 anos e a rigor vem fazendo continuamente, aumentando laços, aumentando impactos na formação. Nós fazer um encontro sempre é muito difícil. A gente fazia a comparação com um parto. Dizem que as mulheres se arrependem de ter os filhos só na hora do parto, mas assim que o menino nasce, se prepara já para outro, né? E que é mais ou menos a nossa história aqui com relação ao Encontro Internacional de Direitos Culturais. Esse número 14, ele é mais ou menos uma fake news, né? Porque desde 2023 nós estamos fazendo 2 fases, uma no Brasil e outra fora do Brasil. Então já seriam, nesse momento agora, né, 14, 2, 16, e com o que vem de 17, né? Não, teve o da Argentina seria o 15, o de Portugal seria o 16 e o da Itália seria o 17. 17 na Itália é o número da sorte, vocês sabiam disso? Aqui nós temos que é o 13, né? Mas na Itália é o número 17. Então, quer dizer, calhou bem em termos de numerologia estarmos fazendo esse evento na Itália. Então, é como a ciência não tem fim. A ciência trabalha na ideia de superação,
que é a ideia na qual nós trabalhamos cientificamente para um campo que não admite superação, mas acumulação, que é o campo da cultura, né? O campo das artes. Quem é melhor, Shakespeare ou Homero? Ninguém jamais poderá dar uma resposta definitiva a respeito disso. O bom mesmo é o acúmulo do conhecimento que a gente tira com Shakespeare, Homero, José de Alencar, os nossos novos escritores, os nossos novos articulistas. Então, essa fase Brasil, que foi mais enxuta, eu acho que também foi muito, muito densa, muito profunda. Tivemos excelentes debates aqui em todos os momentos que fizemos. Mesmo essa fase Brasil, agora ela só termina do ponto de vista externo, porque do ponto de vista interno ainda temos atividades que vamos cumprir, que é exatamente para fazermos da melhor maneira possível essa conexão com os outros momentos e os outros nossos parceiros, sobretudo com a fase Itália. Então, agradeço mais uma vez ao Tiago. Tiago, por gentileza, leve nosso agradecimento a toda a Cátedra Unesco, a Unitelma Sapienza, ao professor Pierre Luigi Petrillo, e tentaremos nos comportar bem, né? E dar o nosso melhor em termos acadêmicos aí na fase de Roma, na fase da Itália, né? Na cidade eterna que é Roma. Se Roma é uma cidade eterna, não admite fins. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Estão liberados.